Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de isomeria espacial óptica. Falamos em isomeria plana, depois falamos em isomeria espacial geométrica, falamos dos isômeros cis, isômero trans, e hoje nós vamos falar de isomeria espacial óptica. É um pouco difícil esse tipo de aula para esse tipo de assunto, né? Mas a gente vai tentar explicar para vocês. Espero que o mais rápido possível possamos estar ao vivo. Isomeria espacial óptica ocorre em compostos orgânicos que apresentam carbonos assimétricos. Mas o que são carbonos assimétricos? São carbonos com 4 ligantes diferentes. Pessoal, nós sabemos que o carbono ele é tetravalente. Aí sabemos da menor molécula, que é a molécula do gás metano, que é CH4. Então, e temos esta molécula aqui, onde aqui nós temos esse carbono e 4 ligantes diferentes. Então, esse daqui é um carbono assimétrico. É o carbono que tem os 4 ligantes diferentes. O CH4 não é um carbono assimétrico, mas esse aqui é. Eu tenho esse carbono ligado ao hidrogênio, CH3, ao flúor, CH3, CH2, tá? Então, isso é o carbono assimétrico. Então, ocorre em compostos orgânicos que apresentam carbonos assimétricos ou em alcadenos acumulados. Alcadenos acumulados, esse aqui, pessoal. Alcadeano é quando ele tem duas dupla ligação, acumulado quando elas estão juntas. Aqui, ó, ligantes diferentes, ó, CH3 diferente de H e H diferente de BR. Então, vamos lá. A isomeria espacial óptica ocorre em compostos orgânicos que apresentam carbonos assimétricos ou em alcadenos acumulados em que os ligantes são diferentes. É que esses compostos, quando colocados em frente a um espelho plano, um espelho normal, apresentam duas imagens. A imagem real da molécula, que é o isômero de estrógeno, D, e a imagem especular, que é o isômero levógeno. Imagem especular é aquela imagem que a gente vê por trás do espelho. Pessoal, se você ficar de frente a um espelho, você colocar a mão do lado, se você colocar a mão na tua orelha esquerda, lá você está pensando que é a orelha direita, porque a imagem é invertida. Se você levantar o braço esquerdo, lá está dando a impressão que você está levantando o braço direito. E na televisão é assim também. A imagem é invertida. Tá? Então isso é uma característica do espelho plano. E acontece, quando você pega uma molécula, coloca de frente ao espelho plano, os átomos que estão do lado esquerdo passam para o lado direito, do lado direito passa para o lado esquerdo. Então você vai ver invertida a imagem. A imagem real da molécula é o isômero de estrógeno. A imagem especular invertida é o isômero levógeno. E acontece isso. Se você tiver um carbono assimétrico, você pode acontecer isso. De você ter dois compostos diferentes. Então, são isômeros, né? Moléculas desse tipo, cujas imagens em um espelho plano não coincidem com as próprias imagens, são denominadas moléculas quirais. Moléculas quirais é quando a imagem não coincide com a imagem real, não coincide com a imagem especular, tá ok? Exemplo, vamos dar um exemplo aqui para esclarecer isso aqui. Vejamos o haleto de alquila baixa. E o composto é esse aqui, pessoal. H3C, CH2, CHF, CH3. Esse carbono não é quiral porque tem 3 átomos de hidrogênio. Esse não é quiral porque tem 2 átomos de hidrogênio iguais. Esse não é quiral porque tem 3 átomos de hidrogênio. Mas esse cara aqui, esse carbono, ele tem o hidrogênio de cima, tem o flúor embaixo, tem do lado direito o CH3, do lado esquerdo o H3C e CH2. Portanto, pessoal, destacando o carbono assimétrico, é um carbono assimétrico, porque os 4 ligantes são diferentes. Então, colocando este composto em frente a um espelho plano,
Pessoal, esse aqui é o símbolo do espelho plano. Então vamos colocar esse composto aqui. O carbono assimétrico é isso aqui. Então o que tiver do lado direito, que é o CH3, passa para o lado esquerdo. O que tiver do lado esquerdo, que é o H3C, CH2, passa para o lado direito. A imagem real, colocada de frente ao espelho, nós chamamos o isômero destrógeno. A imagem especular que fica a imagem do espelho, nós temos o isômero levógeno, tá? Então, um composto ele pode se apresentar de um jeito e pode se apresentar de um jeito diferente. Ele pode ter um isômero destrógeno, pode ter um isômero levógeno. E nós temos que saber quando é que é um ou outro, quando é que acontece isso, porque você pode estar tomando um remédio e esse remédio pode dar problema, né? Você pode estar tomando um remédio que tem um carbono, que seja uma molécula quiral, que tem um carbono assimétrico, e uma parte dele serve e outra parte não serve. Entendeu? É complicado, você não tem obrigação de saber disso agora não. Eu só quero que vocês saibam o que é isomeria espacial ótica e que quando o carbono é assimétrico acontece essa possibilidade de você colocar no espelho e aparecer essas duas imagens. Vejamos o haleto de alquila, o outro lá, né, pessoal? Aqui, ó, esse também apresenta. Como apresenta duplas ligações acumuladas, isso é um alcadieno que tem duas duplas ligações, acumulado porque estão juntas. Os ligantes são diferentes, ó, CH3 e H e Br. Destacando os ligantes, temos ó, esse ligante, esse carbono tem esse ligante e esse outro, esse carbono tem o CH3 e H. Então os ligantes são diferentes, ó, esse é diferente desse, esse é diferente desse. Diferentes entre si. Colocando em frente a um espelho plano, temos, se você colocar isso aqui de frente a um espelho plano, o H que está do lado direito passa para o lado esquerdo. O Br que está do lado esquerdo passa para o lado direito. O CH3 que está do lado direito passa para o lado esquerdo. O H que está do lado esquerdo passa para o lado direito. Então, essa imagem, que é a imagem real, é o isômero destrógeno. Essa imagem aqui, que é a imagem especular, é o isômero levógeno. Tá ok? Vamos resolver o exercício número 21. Dentre as estruturas abaixo, identificar aquelas que apresentam isomeria ótica, mostrando os seus respectivos isômeros. Tá ok? Aqui o item A, tá aqui, H3C, CH2, CH, OH e CH3. Este composto aqui, esse carbono não é assimétrico, esse não é assimétrico, mas esse é. Então, aqui que nós vamos fazer? Mostrar que esse carbono é assimétrico, porque tem uma, duas, três, os quatro ligantes são diferentes, tá? Como apresenta carbono assimétrico, possui isomeria espacial ótica. Colocando a estrutura diante de um espelho plano, vamos colocar esta fórmula aqui, vamos tentar nessa daqui. O que nós percebemos aqui? Que o H que está do lado direito, no espelho, vê ele do lado esquerdo. O OH que é do lado esquerdo, a gente vê do lado direito. Então, esse é o isômero destrógeno e esse é o isômero levógeno. É só isso que eu quero que você saiba, né? Que tem que ter os quatro ligantes diferentes, para toda vez que você colocar essa substância de frente ao espelho, sempre vai ter uma imagem diferente, tá? A imagem, a própria imagem, a real, é o isômero destrógeno, e a imagem especular é o isômero levógeno, tá ok? O item B, eu tenho aqui HC, C, CH, CH3, CH3. Pessoal, esse carbono aqui não é assimétrico, porque só tem um ligante e dois ligantes. Esse carbono aqui tem um ligante e tem outro ligante, só tem dois ligantes. Esse carbono aqui até que tem os quatro ligantes, ó, 1, 2, 3 e 4. Veja bem, é 1, 2, 3 e 4. Só que, ó, dois ligantes iguais.
Como não apresenta carbono assimétrico, portanto não apresenta carbono assimétrico na molécula, a molécula não apresenta isomeria espacial óptica, porque essa molécula não é quiral, pessoal. Tá? Ó, se você pegar, colocar esse composto aqui, o que vai acontecer, pessoal? Você tem várias possibilidades. Você vai colocar ele aqui, ó, esse cara colocado, como tem dois iguais, acontece desses dois iguais estarem aqui nessa situação. Então, H3, ó, igual. Então não houve, essa molécula é igual a essa. Então não apresenta isomeria óptica, porque teria que trocar. Quando você inverte aqui, até dá, mas o carbono tem que ser assimétrico para sempre acontecer isso, tá? Pessoal, vamos resolver a questão número 22, que eu vou fazer só os isômeros ópticos para vocês entenderem. A seguir, são apresentados pares de estruturas. Assinale os pares que são isômeros entre si e o tipo de isomeria. Tá ok? Então, vamos fazer essa F. Ó, o que eu percebo são dois compostos iguais. Tá? Esse composto é igual a esse. Você trocou a posição só, ó, em cima e embaixo. Né? Então, é o mesmo composto. Ele apresenta a mesma forma molecular e fórmulas estruturais planas iguais, portanto não são isômeros planos, são isômeros espaciais. Se apresentar dupla ligação com ligantes diferentes, é espacial geométrico. Se apresentar carbono assimétrico, é isômero espacial óptico. Vamos verificar? Esse carbono não, mas esse daqui apresenta 1, 2, 3, 4. 4 ligantes diferentes. Tá certo? Ó, 4 ligantes diferentes. Como apresenta 4 ligantes diferentes, ele apresenta isômeros espaciais ópticos. Você quer saber quais são os isômeros? Só fazer isso, ó. Coloca o espelho aqui, ó. Esse H que estava do lado direito passou para o lado esquerdo. O Cl que estava do lado esquerdo passou para o lado direito. O O passou para o lado esquerdo, o H para o lado direito. Então, esse é o destrógero, é a imagem real, e aqui o levógero, que é a imagem especular. Tá ok? Vamos verificar esse G. Ó, primeiro que eles não são isômeros planos, porque são os mesmos, a forma é igual. O que nós vamos verificar? Apresenta a mesma forma molecular. C2, H2, O2, Cl2, C2H2, O2, Cl2. Vamos verificar se apresenta carbono assimétrico. Ó, esse é diferente desse, mas tem esses dois iguais. Então, não são isômeros. Tá ok? Porque apresenta, eles não tem carbono assimétrico. Vamos verificar isso aqui, o I, se são isômeros. Vamos lá. Ó, esse composto é igual a esse, tá? Então, apresenta a mesma forma. Primeiro, para ser isômero, tem que ter a mesma forma molecular. Fórmulas estruturais planas iguais, então não são isômero plano. Porque, no caso, vai ser isômeros espaciais. Pode ser geométrico ou óptico. Geométrico não, porque tem que ter uma dupla ligação. Óptico é se tiver um carbono assimétrico. Vamos ver se tem. Esse carbono aqui, ó, tem esse ligante, este e este. Os 4 ligantes são diferentes. Portanto, pessoal, isômeros espaciais ópticos. Se eu colocar um cara aqui, colocar um aqui, vou perceber que o H está do lado direito, passa para o lado esquerdo. O H está do lado esquerdo, passa para o lado direito. Esse é o destrógero e esse é o levógero. Ok? Bom, pessoal, por enquanto eu quero que vocês saibam o que é, ter a ideia de que é o que são isômeros ópticos e os tipos de isomeria óptica, que são os isômeros destrógero e levógero, e que vocês possam diferenciar um do outro para a gente poder resolver as nossas atividades, tá ok? Então, seria melhor se fosse uma aula, assim, presencial. Vocês iriam entender muito bem, que a gente colocaria o espelho, mostraria
as moléculas do estrógeno, levógeno, mas infelizmente a gente fez o que pôde fazer aí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.